Então aqui, ó, o primeiro exercício, exercício 11, né, continuando aqueles exercícios que a gente estava fazendo, né, dos quadrilados, pergunta assim: quantos metros quadrados de azulejo? Não sei! Então, quando eu estava perguntando metros quadrados, qualquer unidade de quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados, decímetros quadrados, é unidade de área. Então, se está perguntando quantos metros quadrados, está perguntando a área. Embora não esteja falando ali que a área, está perguntando a área, porque está falando metros quadrados. Então, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir todo um teto de parede retangular que tem 4 por 2,75, ou seja, a parede ela tem 4 metros de comprimento por 2,75 de altura, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar calculando a área da parede, para saber quantos azulejos eu vou precisar colocar nessa parede aí. Tá? Então, primeiro passo aqui, calcular a área da parede. Tá? Então, como a parede é retangular, né? Base vezes altura. Então, eu vou fazer ali 4 vezes 2,75. Então, a área vai dar 11 metros quadrados. Tá? Então, essa é a área da parede, que é preciso para revestir. Então, eu vou precisar de azulejo, né? 11 metros quadrados. Eu fui lá na madeireira lá comprar azulejo, né? Quanto que eu tenho que pedir? Eu já chegar para o cara lá e vou pedir, eu quero 11 metros quadrados. Claro que tem ainda a medida do rejunte ali, né? Do azulejo, mas é muito pequenininho, né? Muito pouca coisa, não é considerável, né? Tá? Então, é assim que tu mede para saber quanto tu precisa comprar de material, tá? Sei. Na 12, um ladrilho. Um ladrilho é um tipo de piso também, tá? De forma quadrada, tem 20 centímetros de lado, né? Qual é a área do ladrilho? Então, quer saber a área de uma pecinha só ali, né? Então, como é quadrado, quadrado é lado elevado ao quadrado, né? Então, eu vou fazer ou ele vezes ele mesmo, né? 20 elevado ao quadrado, ou 20 vezes 20. A área, então, é 400 centímetros quadrados. Tá? Então, essas eram as questões 11 e 12. Chegaram a fazer isso aí? Ele não fez nada. Eu fiz a 11. Ô, senhor, eu tinha feito diferente, né? Ali na hora de multiplicar, eu peguei e como era 4 números depois da vírgula, eu tinha botado ali tipo 1,1. Mas era 11. Rafael, tá com dificuldade de se manter na aula e tá caindo? Não é, porque eu tô indo responder o WhatsApp da minha mãe. Eu vou me abster de comentar. Ah, tá. Então vamos lá, 13. Para ladrilhar, né? A gente já viu que ladrilho é uma pecinha, né? Um tipo de piso, né? Então está pedido para ladrilhar que é para ocupar todo o piso com aquele tipo de material ali, né? Um ladrilho. Eu quero ladrilhar uma parede toda com 27 metros quadrados, tá? Então essa aqui, ó, essa área aqui de área, e foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado, tá? Quantas peças foram necessárias? Não sei. Então aqui eu vou ter que, além de calcular a área, eu vou ter que fazer uma regra de 3 aí, né? Eu sempre digo para vocês, né, que a regra de 3 resolve aí no mínimo metade dos problemas de matemática, né? Se não sabe, regra de 3 está órfão, né? Tá sem pai nem mãe, né? Você é maluco, é? Até no Enem. No Enem, muitas questões dá para resolver só com regra de 3, né? Então a gente vai começar a fazer uma regra de 3 ali, ó. 1 metro, tá? 1 metro equivale a 100 centímetros. X equivale a 15. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar aquela medida que está em centímetros ali, os 15 centímetros, para metros. Por que eu vou fazer isso? Porque se vocês olharem a área da parede aqui, está em metros quadrados. Tá? Então, tem que ficar sempre compatível. Não pode estar uma em centímetros e a outra em metros. Tá? Então, aqui, achei que era mais fácil passar de centímetros para metros. Tá? Então, 1 metro é 100, 15 é X. Tá? É o que eu quero descobrir aqui. Ó. Quantos metros equivale a esse 15 centímetros aqui? Tá? Então, vou multiplicar invertido. Ó. 100 vezes X
e 1 vezes 15, ou 15 vezes 1. Ó. Ao 100 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Tá? Então, 15 vezes 1 vai dar 15, passa para o outro lado 100, ó, 15 dividido por 100, que vai dar, então, 0,15 metros. Tá? Quem já sabe que para passar de centímetros para metros é só dividir por 100, pode fazer direto. Tá? Eu só estou mostrando ali como é que a gente chegou nessa conclusão aí, usando uma regra de 3. Tá? Também tem que lembrar, né? Por exemplo, tá fazendo o Enem ali, tu não vai ter tempo tu tem pouco tempo, né? Então, quanto mais tu puder abreviar, melhor, né? Então, aqui se tu sabe que para passar de metros de centímetros para metros, é só dividir por 100, né? Já faz direto aqui, 15 por 100, 0,15. Tá? Então, eu já encontrei o lado daquela peça ali, agora em metros, tá? 15 centímetros equivale a 0,15 metros. E aí eu vou calcular a área do ladrilho. A área do ladrilho vai ser 0,15 elevado ao quadrado, é lado vezes lado. 0,15 vezes 0,15 dá 0,0225. Aqui eu usei 4 casas depois da vírgula, tá? Porque é uma medida muito pequena. Se eu arredondasse ali, vai dar muita diferença no final. Tá? Então, deixa para arredondar só lá no final, 0,0225 metros quadrados. E aí eu vou fazer outra regra de 3 para encontrar quantas peças eu preciso. Tá? Eu vi ali que 0,0225 metros quadrados é a área de uma pecinha só, de um ladrilho só. Tá? E eu quero saber, para aquela área de 27 metros quadrados lá, quantas peças, quantos ladrilhos eu vou precisar, quantas peças eu vou precisar. Então, 27 metros quadrados, x ladrilhos, tá? Ou x peças, tanto faz ali. Então, e aí eu vou multiplicar invertido, ó. 0,0225 vezes x e 27 vezes 1. Vai ficar assim. 0,0225x igual a 27 vezes 1. O 0,0225 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 27 dividido por 0,0225 vai dar, então, 1.200 peças. Viu que deu até o número inteiro ali, porque eu deixei todas as casas depois da vírgula, né? Para cobrir toda essa área de 27 metros quadrados aí, eu preciso de 1.200 peças. Tá? Então, tu imagina, tu foi lá na madeireira, quero cobrir um piso todo aí com esse tipo de peça, aí, com esse tipo de ladrilho, né? Quantos eu vou precisar? 1.200 para cobrir 27 metros quadrados. Ô, senhor, olha só. Ali na área do ladrilho, aquele 0,15 é aqueles metros de cima ali, e aquele que ficou ao quadrado depois do parênteses é do lado de 27, que é o m ao quadrado? Ô, Exatamente. senhor, sabia que na prova da URGS tem muito desse conteúdo? Eu consegui resolver várias questões assim. Não sabia. Com as regras de 3, tu fala, né? Não, senhor, com os quadrados, do cosseno, tangente. Então aqui a gente tem 2 exercícios de trapézio, né? O 14 aqui, uma escola agrícola tem seus canteiros de forma geométrica, um deles é um trapézio retângulo. Tá? Lembro que eu falei para vocês que tem 2 tipos de trapézio, né? Tem o trapézio isósceles, que é aquele que tem 2 lados com inclinação, desse tipo aqui, e o trapézio retângulo, que é um que tem um lado inclinado e o outro lado tem 90 graus. Mas a fórmula para te calcular a área é a mesma, né? Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura, é a mesma. Tá? E aí está dizendo aqui, um deles é um trapézio retângulo com as medidas indicadas na figura abaixo. Utilize Pitágoras para encontrar a altura e depois a área do trapézio. Então eu estou dando uma dica ali, né, para vocês conseguirem resolver, porque aqui, em vez de ter dado essa medida aqui que a gente precisa na forma para calcular a área do trapézio, a gente não tem ela, a gente tem aqui essa medida aqui, Em vez de ter dado a altura, deu essa medida, né? Então, como é que eu encontro essa medida aqui, Se vocês olharem essa figura, que tipo de triângulo aparece ser, né? Não sei. Triângulo Que tipo de retângulo. triângulo? Uhum. Triângulo retângulo, né? Se é um triângulo retângulo, dá para mim usar então Pitágoras, né? Inclusive eu coloquei ali na dica, né? Dá para usar Pitágoras para te encontrar o valor da altura, que é um dos catetos, tá?
Mas aí, eu olhando o triângulo aqui, deixa eu ver se eu já pintei ele ali, né? Isso, ó. Se eu olhar esse triângulo ali, eu vou ver que está faltando o outro cateto, né? Eu quero descobrir a altura, né, que é um dos catetos, mas além disso eu preciso desse outro aqui, ó. Eu tenho como descobrir essa medida aqui que está faltando? Quanto vocês acham que é? Teria que calcular o seno ou o cosseno. Mas para mim calcular o seno ou cosseno, eu teria que ter o ângulo do triângulo aqui, né? E eu não tenho, ó. Ah, eu não tenho o valor do ângulo aqui, ó. Mas assim, ó, olha aqui, ó. Essa medida aqui tem 5, tá? Essa medida maior aqui da base maior tem 8, ó. Aqui tem 8 e aqui tem 5. Então, para mim descobrir essa medida aqui, ó, o que eu preciso fazer? Não sei! Ó, eu tenho a medida maior e eu tenho essa medida menor aqui, ó. Então, quanto é que vai dar essa medida aqui, ó? Tem como descobrir por aí. Ó, essa medida grande aqui, ó, essa base maior aqui tem 8. Aqui tem 5, ó. Então, esse pedacinho que está faltando aqui, ó, vai ser 8 menos 5. É o que sobrou aqui, ó. 3 metros. Ah, entendi. Entendeu lá? Eu tenho essa medida menor aqui que a gente chama de base menor. A base maior é 8, ó. Tá? 8 menos 5 vai dar essa medida aqui, ó, que é de 3 metros. Aí, agora no triângulo ficou faltando só uns catetos, né? Eu tenho hipotenusa, vou descobrir a altura e tenho outro cateto aqui que é de 3 metros. Tá? Aí aplicar Pitágoras, né? Pitágoras, a gente viu o ano passado, no segundo ano, né? Soma dos lados ao quadrado é igual ao lado maior ao quadrado, né? A gente viu até no primeiro, né? É. O cateto ao quadrado, que é o H, mais o outro cateto aqui, que é 3, ó, 3 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? Tem alguns alunos que às vezes confundem e pegam e substituem aqui, né? Porque pensa sempre, eu tenho que calcular a hipotenusa sempre, né? O cateto que está faltando é a altura. Então, eu tenho que descobrir o H aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer 5 ao quadrado, né, que vai dar 25. E aqui eu vou fazer 3 ao quadrado, que vai dar 9, ó. Tá? O 9 eu vou passar para o outro lado subtraindo, 25 menos 9, igual a h ao quadrado. Tá? 25 menos 9 é 16, quadrado desse lado extrai a raiz do outro. Ó. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Ó. Então agora a gente descobriu a altura, ó. 4 metros. Com isso, a gente tem tudo que precisa para calcular a área do trapézio, porque a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Tá? Então, quem é a base maior ali? Eu não sei, eu não quero nem saber. O 8. O 8, né? E a base menor? O 5. O 5. Tá? Base maior mais base menor dividido por 2 e a altura a gente acabou de encontrar aí, né? 4. 8 mais 5, né, que vai dar 13, dividido por 2 vezes o 4. Ó. Tá? Então aqui tem várias maneiras de tu resolver, né? Aqui, a partir daqui é matemática simples, né? Ou tu faz 3 vezes 4, depois divide por 2, ou tu divide 4 por 2, depois multiplica por 13, ou divide 13 por 2 e multiplica por 4. Aí tu vai fazer o que tu achar que fica mais fácil, né? Multiplicação e divisão não tem prioridade um em relação ao outro, né? Aqui eu fiz, então, 4 vezes 13, ó, que deu 52. 52 dividido por 2 deu 26 metros quadrados. Essa é a área daquele canteiro ali, né? Daquela forma geométrica, 26 metros quadrados. Seria muito melhor se as raízes fossem só exatas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos para 15, então. A 15 também é um trapézio, só que é um trapézio isósceles, né? Com 2 lados inclinados aí, ó. Tá? Só que vocês percebam o seguinte, ó. Esses lados inclinados ali, eles não são iguais, ó. Um tem 20 metros e o outro tem 13 metros, tá? O que ocasiona isso, eles serem diferentes? Ocasiona que um dos catetos não vai ser igual, né? Como a altura, para ele ser um trapézio, tem que ser igual, ó, essa altura aqui tem que ser igual aqui, porque senão ele ficaria inclinado, né?
a altura ali não vai mudar, né? Aquele cateto ali igual para os dois. Então, o que vai mudar? Esse cateto aqui, ó. Aqui tá bem pequenininho, mas acho que vocês conseguem enxergar, né? Ó, esse cateto aqui vai ser o X e esse cateto aqui vai ser o Y. Eles não vão ter o mesmo valor. Ah, por que eles não vão ter o mesmo valor? Porque a hipotenusa aqui não é igual, ó. Tá? Não é igual. Então, se a hipotenusa não é igual, esse cateto aqui vai ser diferente desse aqui. Tá? Só o que é igual é aqui, ó, na altura. Ó. Tá? Então, eu vou ter dois triângulos diferentes ali, eu vou ter que fazer dois cálculos de Pitágoras separados, né? Para um triângulo e depois para o outro. Tá? O primeiro triângulo ali, ele vai ter aqui 12 de altura, a hipotenusa 13, e essa medida aqui que eu não sei é x. Tá? Veja que esse aqui é o contrário do outro, né? O outro a gente tinha essa medida total aqui e fazia a diferença, né? Esse aqui não. Esse aqui a gente tem a hipotenusa, já foi dado a altura, que é 12, e a gente tem que descobrir essa medida aqui, ó, x primeiro. Dos dois lados, né? Um lado x e depois do outro lado o y, né? Então, aplicando o Pitágoras ali, ó, hipotenusa ao quadrado 13 ao quadrado igual 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Ó. 13 ao quadrado, 169, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, né? Aí eu passo esse 144 que está somando para o outro lado, subtraindo. 169 menos 144. E aí eu vou ter x ao quadrado igual a 25. Ó, tá? Quadrado de um lado e extrai a raiz quadrada do outro. Tá? Então, raiz quadrada de 25 é 5 metros. Deixa eu só mudar meu mouse para o outro lado. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer, encontrei esse 5, agora eu vou fazer do outro lado o outro triângulo. Aqui 5 metros. Agora eu vou fazer aqui esse outro triângulo inverte. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui o cateto, a altura é 12. O cateto que eu estou querendo descobrir é o Y. E a hipotenusa é 20. Ó. Aqui o outro. Ó. Pitágoras de novo. Vou fazer ali 20 elevado ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 12 ao quadrado, que é a altura, mais o y ao quadrado, que é o cateto que eu quero descobrir. 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. Mais y ao quadrado. Esse 144 está somando, passa subtraindo para o outro lado. Ó. 400 menos 144, 256. Quadrado de um lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 256, 16 metros. Encontrei o outro cateto aqui, que é 16 metros. Ó. Então, agora eu tenho esse pedacinho aqui, tenho esse pedacinho aqui. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Não sei. Porque a gente sempre tem que analisar a fórmula lá da área do trapézio. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. O que está faltando nessa fórmula? Ó? Não sei não. Base maior, eu tenho, foi dada a base maior, eu tenho a medida total aqui dessa figura. Agora tem, que é só somar. Agora eu vou ter, né? Mas antes eu não tinha, né? Então por isso que eu estou fazendo esse cálculo aqui para mim poder calcular a distância maior. A base menor a gente tem, que é quanto? Quanto é que é o Bzinho? 2000 anos depois. 25. 25, né? A altura também tem, né? É só olhar a figura. Quanto é que é a altura? A secretária. 12. 12, tá? Então tem tudo ali agora. E a base maior a gente pode calcular. Base maior vai ser, ó, essa medida aqui, 5 metros, que eu acabei de descobrir aqui, que era o X. Essa medida aqui, ó, é igual a essa, porque ele é um retângulo, né? Então esse pedaço aqui é igual a esse de cima. Então vai ser 5 mais 25 mais esse outro pedacinho que eu descobri agora, ó, que é 16. Ó, x mais 25 mais y, que vai dar 5 mais 25 mais 16. Ou seja, a base maior é 46 metros. Ó. E agora é só aplicar a fórmula do trapézio. Ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Tá? A base maior ali, então, 46 mais 25 dá 71. Vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Ó. Aqui, então, dá para fazer 12 dividido por 2, ó,
e depois multiplicar por 6, tá? Então, o que vocês puderem fazer para facilitar na hora do cálculo lá, né? Lembra sempre do Enem, né? Do Enem então vai ter calculadora, né? Então aqui, ó, quero fazer, mas eu quero fazer 71 vezes 12 primeiro, depois dividir por 2. Pode fazer, vai dar a mesma coisa, tá? Aqui eu achei que ficava mais fácil fazer aqui, ó, 12 dividido por 2, dá 6. 6 vezes 71, 426. Acertou, miserável. Quem fez 71 vezes 12 e depois dividiu por 2, encontrou os mesmos 426 metros quadrados, que é a área desse trapézio aqui, né? Essa figura que tá aqui. Ô, senhor, mas ali pra te dividir por 12, tem que ser um número que seja o divisor dele, né? Tanto se for o 3, pode ser também o 6. Tanto faz, ou tem que só... Não, não. Não. Não, é que na verdade, assim, a gente poderia encontrar um número com vírgula aí no final, né? A gente poderia ter um, né, resultado com vírgula. Por que eu optei ali por dividir por 2, né? O 12 por 2? Porque é por causa disso que tu falou. Porque ele é divisor, né? Deu um número inteiro. Aí facilitou para mim fazer o cálculo. Não que eu não pudesse fazer 2 por 71. Poderia ter dividido 71 por 2, entendeu? Eu poderia, se vamos supor que ali embaixo fosse 5, não ia dar número inteiro, né? Então aí não ia ter que fazer, ia dar número com vírgula. Não é obrigatório que seja um número inteiro ali. Mas, claro, eu escolhi dividir 12 por 2 porque eu vi que dava um número inteiro, então facilitava o meu cálculo, né? Não, sim, isso eu entendi. É que, na verdade, quando ele é divisor pelo número e dá um número inteiro é mais fácil, né? Porque... Claro que não seria 3 embaixo, né, Rafael? Porque a fórmula é 2, né? Então ali vai ser sempre 2 embaixo, né? Mas em cima poderia mudar, né? Vamos supor, poderia ser 18. Se fosse 18 ali também daria 9 já direto, né? Ai, peraí que eu tava falando mutado. Eu não entendi o que ele falou. Tranquilo? Já tá quase Ô, senhor, tu vai encerrando. postar essa aula em algum lugar pra nós depois Claro, corrigir? sim, como todas as outras. Eu vou colocar ali Deixa eu só ver se eu cheguei a colocar... Eu queria colocar uma planilha pra vocês. Como todas as outras, né, Rafael? Vou editar depois e vou postar pra vocês. Ah, sim. Sim. Eu vou sair agora porque eu vou no dentista e aí depois pra mim Tá. poder corrigir, tá? Ok. Tranquilo, se vocês não têm mais dúvida, eu tenho que ir pra outra turma que já tá quase 9 horas. E às 200 e agora às 9. Tchau, então. Boa semana pra vocês, bons estudos, até a próxima. Tchau.